E pessoal, eu acabei vendo um Truque-sama na rua, né? E todo otaku sabe o que é um Truque-sama, né? E eu acabei decidindo fazer 5 manhwas de Isekai. Porém, eu decidi botar manhwas que não são muito conhecidos e manhwas que estão lançando agora, né? Eu espero que vocês gostem desses 5 manhwas. Se você curtiu aí, se alguns deles te chamam a atenção, curte, compartilha e comenta, né? E minha calopsita acabou de gritar aqui, né? Como sempre. Minha calopsita espera exatamente eu começar a falar. Né? Ela espera, ó, viu? Ela espera exatamente eu comecei a falar, ela fala. Ela fica calada o tempo todo ali. Né? O macho que eu tenho aqui, ele só subia. Ele é igual eu, ele fica na dele, entendeu? E só subia quando ele quer, né? Mas é bem, mais tipo de boa, ele fica na dele. Mas a fêmea não, a fêmea fica gritando igual maluca, velho. Então se vocês escutarem a voz dela direto aí no vídeo, é porque é a calopsita também que tá gritando, entendeu? E é a fêmea. O macho, ele só subia, ele canta patera cor de rosa, etc. Né? Não, ele não grita, ele fica na dele. Essa hora ele tá dormindo. Igual o pai. Falou pessoal, espero que vocês gostem. Aí você cai Danjo Kuriashuro, né? Tudo começa na África com um grupo de soldados lá, né? E tipo, eles estavam, pô, nós estamos perdidos, tal. Vamos morrer e tudo mais, né? E aí chega o nosso protagonista, é apresentado o nosso protagonista, né? Que é o capitão do 5º esquadrão, né? Ashumi, né? O que acontece? Nosso protagonista, ele vê que os soldados estão com medo, então ele fala assim, não vou tomar dianteira. Como um líder, né? Um líder, ele toma dianteira. Nosso protagonista vai tomar dianteira. Então ele vai lá, enfrenta esses soldados, consegue mata alguns, né? Domina outros. E ele chega e fala pro bando dele, assim, tem um lugar que a gente tem que entrar. Só que nosso protagonista, ele acaba entrando nesse lugar sozinho, porque ele vê que o grupo ainda tá meio desnorteado, né? O grupo dele. Então ele fala, não, eu vou sozinho. Como todo líder, ele fala, vou sozinho, né? E o nosso protagonista, a partir do momento que ele entra nessa caverna, ele começa a vir uma névoa. E depois do nada começa a vir um famoso sistema, né? E nosso protagonista ele descobre que ele foi transmigrido para outro mundo. Né? Chegando nesse outro mundo, né? Ele chega lá, ele vê pessoas de maneira estranha, usando algum tipo de magia, sei lá, né? Pra ele, né? Eu tô fazendo como se fosse ele falando. E ele fica desconfiado, mas ele acaba cedendo e acaba ajudando, né? Porque as pessoas eram humanas, então ele acaba ajudando. Ele vê a pessoa lutando contra um lagarto, né? Ele ajuda e ele descobre que ele tá no mundo de Isekai. E o que acontece? O nosso protagonista, para ele poder voltar pro mundo humano, né? Onde tá os amigos dele e tudo mais, ele vai ter que pegar e vai ter que completar todas as dungeons místicas desse mundo, né? Tipo, as dungeons são classificadas em várias dungeons, que é rank F, S, D, C e S, né? Só que ainda tem as dungeons mais fortes, que são as dungeons rank lendário e rank mítico. A rank mítico é mais forte que a rank lendário, então é quase impossível de completar. E o sistema diz que nosso protagonista tem que enfrentar essas dungeons rank míticos para ele poder voltar pro mundo humano, né? Por quê? Porque se essas dungeons míticas vão acabar cedendo, né? E os monstros que estão dentro dela vão acabar saindo pro mundo afora, né? E isso vai fazer com que a catástrofe global vai acontecer ali naquele mundo. Então nosso protagonista tem que pedir isso, se ele vai conseguir ou não derrotar todas essas dungeons místicas e voltar pro mundo humano. E aí falou assim, pessoal, I moved back to become my disciples. O que acontece? Nosso protagonista, né? Ele veio do mundo moderno, mundo da Terra, e ele acabou, tipo assim, ele mesmo ele sendo uma pessoa não muito atraente, ele acabou virando famoso, né? Só que devido a ele descumprido muitas ordens da agência na qual ele era representado, a agência acabou deixando ele embora, mandando ele embora, né? E ele entrou numa crise de depressão e ele acabou morrendo, né? E ele reencarnou nesse mundo de Isekai, né? No momento, quando ele foi lá ver quais seriam as habilidades, ele pensou que ele ia virar um cara foda, né? Que ele ganhou um poder muito apelão. Só que ele ganhou um poder de cortar lenha, né? Que ele tem que ficar cortando lenha, né? E agora ele é um professor ali nessa escola, né? Onde ele foi invocado, né? E ele não tem discípulo, ele tá tentando arrumar algum discípulo, né? Tanto que no começo você vê um cara lá, um professor debochando dele, né? Só que o nosso protagonista, na verdade, ele é muito apelão. Porque quanto mais lenha ele corta, mais poder ele vai ganhando, né? E ele pensa, pô, só tô cortando tanto que ele cortou tanta lenha, mas tanta lenha ele cortou, o nível estrondoso de lenhas que ele cortou, né? Então agora, e uma menina acaba percebendo que o nosso protagonista matou uma cobra que podia virar um dragão, né? Virar um dragão, então aí ela percebeu o quão forte ele é. Então essa menina vira discípulo do nosso protagonista. E agora o nosso protagonista tem que treinar ela, né? E mostrar pra todo mundo que ele é poderoso, que nesse cara fraquinho que todo mundo pensa que ele é, né? Que só o diretor da escola, lá onde ele dá aula lá no Murim,
E essa menina consegue entender quão forte nosso protagonista é. E essa menina só consegue entender que o nosso protagonista é forte porque ela veio de um mundo, ela reencarnou, né? Porque ela era uma menina muito forte, ela acabou reencarnando. E ela percebe que aquela cobra que o nosso protagonista está segurando na mão é uma cobra que poderia já estaria prestes a virar um dragão, né? E agora o nosso protagonista tem que provar pra todo mundo que ele é um bom professor e vai sentar os arrafos em todo mundo que tentar desafiá-lo só porque ele tem que cortar lenha, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Esse manhwa é muito bom. Nosso terceiro manhwa é Dungeons Athletic. O que acontece? Nosso protagonista ali tá no meio lá do meio de musculação e ele acaba fazendo um levantamento terra. Nosso protagonista é Hashun, né? Ele acaba fazendo um levantamento de terra e ele acaba perdendo a consciência. E quando ele acorda no meio de uma granja de galinhas, mas não era galinha normal, é tudo galinha grande, né? E nosso protagonista, ele acaba tipo assim, vendo o sistema e esse sistema acaba dizendo onde ele tem força física e tudo mais. E nosso protagonista tava lá todo desnorteado ainda, né? Percebendo que, porra, onde eu tô? E ele acaba dando um soco numa galinha, porque a galinha tava enchendo o saco dele e acaba dando um soco nessa galinha. E quando ele dá um soco nessa galinha, ele percebe que ele ativou uma skill, né? E agora ele vai tentar ficar forte o máximo possível, matando os monstros ali e usando o monstro como proteína, né? Pra ele poder crescer, porque os monstros... Porque agora ele, quanto mais monstro ele come, mais monstro ele acaba matando, ele acaba evoluindo. Então ele vai querer, como ele é um rato de academia, ele vai querer evoluir através desses monstros, né? E se ele vai conseguir ou não, um dia talvez ser o mais forte desse mundo é com vocês, pessoal. Já o nosso quarto manhwa é Teenage Wordman. O que acontece? Tudo começa com o nosso protagonista ali tomando um cacete lá de uns valentões, né? E esses valentões, tipo assim, estão batendo nos protagonistas sem falar o porquê tá batendo nele. Só que acontece, nosso protagonista até pergunta por que estão me batendo? E os caras continuam batendo nele, esse gordinho continua batendo nele pra caramba. E nosso protagonista não tá entendendo porra nenhuma que tá acontecendo naquele momento. E chega um cara aleatório e fala, e nosso protagonista pensa, esse cara vai me ajudar. Só que esse cara acaba olhando pro nosso protagonista com um olhar tão macabro, né? E nosso protagonista percebe que eles não estão ali que eles estão batendo ele pelo dinheiro dele. Nosso protagonista, tipo, ele acaba, como ele é um nerdão, ele acaba entregando o dinheiro, né? Aí nosso protagonista sai correndo e chega em casa porque ele tá muito atrasado pra entrar num jogo online que ele joga. E quando ele entra nesse jogo online, eles mostraram o personagem do nosso protagonista. Nosso protagonista nesse jogo, ele é muito forte mesmo. Tanto que tem um grupo específico esperando ele pra eles jogarem, né? E esse grupo acaba falando, pô, você demorou, né? E a gente tá esperando você. E nosso protagonista ali nesse jogo, ele é diferente na vida real. No mundo real ele é intimado por todos, nesse jogo ele intimida todos, né? Ele é muito forte. E nosso protagonista acaba entrando nessa dungeon muito poderosa com esses caras aí. E eles acabam conseguindo concluir essa dungeon. Só que acontece, o nosso protagonista, né, vai tentar deslogar da conta dele e aparece uma pessoa obscura e acaba levando e depois que esse ser obscuro acaba levando nosso protagonista para esse outro mundo, nosso protagonista fica todo norteado, não sabe o que aconteceu. E nosso protagonista logo sente uma intenção assassina, né? E um cara mascarado acaba atacando o nosso protagonista. Nosso protagonista tá entendendo porra o que tá acontecendo naquele momento. Só que esses caras assassinos, esses caras de máscara acabam atacando nosso protagonista e acaba vindo um sistema dizendo conectar, né, para ele, né? E ele acaba ganhando meio que essas habilidades dele que ele já tem, quando ele tem lá no jogo que ele joga, né? E ele, ele tá começando a sentir tudo, ele sente, tipo, né? Ele pensa, isso daqui é diferente dos jogos que eu jogo, eu tô sentindo dor, tô sentindo tudo. E agora dado nos protagonistas, né, uma missão de defender essa princesa, né? E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo pra descobrir por que ele foi parar nesse mundo e por que ele tem que defender essa princesa, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Vocês tem que ver esse manhwa. Migrating to the Otherworld once more. O que acontece? É nos mostrado que o rei, ele matou os filhos dele, né, arrancando o coração deles para invocar um herói. Né? Quando ele invoca o herói, né, nosso protagonista chega lá todo norteado, né? E ele chega lá peladão. Aí ele não sabe o que tá acontecendo. E o rei acaba, tipo assim, prendendo nosso protagonista, né? E esse rei que invocou nosso protagonista, ele acaba virando um demônio ali, né? Ele acaba, tipo, tendo uma atitude de rei demônio mesmo. E nosso protagonista, né? Ele acaba acabando com esse rei, ele acaba matando esse rei, né? Depois que ele saiu do cativeiro, ele acaba montando um grupo de herói e acaba matando esse rei. E ele pensou, pô, agora eu vou viver aqui nesse mundo como um salvador, como um herói e tudo mais, né? Só que nosso protagonista aparece aí a menina que o nosso protagonista gosta, né? E essa menina, a Levina, ela acaba levando os protagonistas para um lugar, né? E ele e os outros participantes que ajudaram ele a matar esse rei que invocou ele, né? Porque esse rei virou um demônio, ele era ruim pra caramba, né? E eles acabam se unindo num lugar para fazer um banquete. Só que acontece, aí que começa a história. Esse pessoal, né? E essa menina que nosso protagonista amava como fosse uma mulher dele, acaba traindo ele, né? E essa menina e eles acabam pegando e enviando o nosso protagonista de volta pro mundo humano, né?
E nosso protagonista jurou vingança, jurou que um dia quando ele voltasse ali, ele ia se vingar de todos. Né? Nosso protagonista jurou que quando ele voltasse ali, um dia ele ia se vingar de todos, né? Do amor da vida dele, que acaba destruindo o coração dele, né? Porque ele mandou ele de volta pro mundo humano. E de todo mundo que traiu ele, esses heróis aí que acabaram, esses 6 heróis que acabaram traindo ele, né? E é tão debochando que eles fazem até uma estátua do nosso protagonista agradecendo, falando que nosso protagonista, depois cumpriu, ele decidiu voltar pro mundo humano, né? E agora o nosso protagonista vai ter que ajudar a filha desse rei, uma das filhas que sobrou desse rei, porque ela acaba invocando o nosso protagonista, e ele vai ter que ajudar ela, e mesmo assim ainda vai ter que começar a se vingar desses pessoal que traiu ele, né? Desses heróis que traiu ele, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês. Se você quer algum tipo de manhwa que você gostou de ver, deixa aí nos comentários e eu tento trazer aí pra você, né? Se for um estilo que eu já vi, né? E se não for, eu vou ler pra ver se eu gosto e eu trago aí pra vocês, né? E até a próxima.